Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 19, A Teologia de Ravenhill. Um irmão visionário acabou de ler alguns dos textos de Jonathan Edwards. Ele agora deplora a pregação de hoje, que ignora o intelecto. Há pouco raciocínio hoje em dia. O apóstolo Paulo estraçalhou a tranquilidade do rei Félix quando discutiu com ele sobre justiça, temperança e o julgamento por vir. Que sermão este deve ter sido? Por uma cópia das anotações de Paulo. Frase de Leonard Ravenhill. A teologia de Leonard Ravenhill é importante, apesar de difícil de definir e resumir. Suas visões eram muito complexas e sua vida era muito profunda. Seu filho David talvez foi quem melhor a descreveu. Eu não sei se alguém pode descrever a teologia do meu pai com uma palavra definitiva. Quando estava entre os batistas, ele pregava sobre o batismo do Espírito Santo. Quando, com os pentecostais, ele pregava sobre a santidade. Ele lia autores de todas as teologias e colhia um pouco de cada um. Eu o descreveria mais como um arminiano do que um calvinista. Mas ele sabia como defender ambas as posições. Eu sei que ele não tinha uma posição sobre o arrebatamento pré-tribulação. Ravenhill não era um teólogo formalmente treinado. Após um ano de faculdade bíblica, ele não continuou sua educação teológica formal. Mas a teologia era importante para ele e ele pregava a doutrina. A teologia sem vida espiritual não o interessava. A pura teologia era inútil para ele, mas a teologia bíblica, que formava a mente e aquecia o coração, era vital para Leonard. Ele sabia que é a verdade aplicada pelo Espírito Santo que muda os homens e o liberta. A ênfase doutrinal de Leonard muitas vezes era confusa para algumas pessoas. Um dia ele soava como John Wesley e no outro como George Whitefield. Ele não era sempre equilibrado em seus sermões. Ele não estava tentando ser assim. Ele estava simplesmente jogando bolas nas cestas das mentes das pessoas, permitindo que cada ênfase fosse baseada em seu próprio mérito. Leonard não tentava mostrar a relação entre verdades divergentes. Ele apenas declarava. Ele não era um professor técnico, mas sim uma voz poderosa da verdade para os corações das pessoas. Um dia, ele falava uma verdade, e no próximo, uma verdade que parecia contradizer a mensagem anterior. Ele era assim, e este foi o ministério que Deus lhe deu. Provavelmente, faz parte da explicação do que tornava a sua pregação tão poderosa. Leonard escreveu para um amigo nos anos 80 sobre a necessidade de preservar os fundamentos da fé. Nos anos 1900, o Dr. Francis L. Peyton, o devoto e capaz presidente do seminário de Princeton no começo do século XX, escreveu: "A única esperança da cristandade é a reabilitação da teologia paulina. É voltar para a encarnação e o sangue expiatório, senão será a vez do ateísmo e desespero." Eu me pergunto, o que Peyton diria hoje em dia? Tenho certeza de que ele seria a mesma mensagem, só que mais forte. Ravenhill era um pregador doutrinal? Muitas vezes acham que não, mas outros diriam que ele pregou a doutrina bíblica e a teologia de várias maneiras. Após 30 anos de exposição ao ministério de Leonard, eu concordo com a segunda perspectiva. Ravenhill era um pregador doutrinal em vários aspectos. Este ponto precisa ser esclarecido. Apesar de não ser um pregador treinado em seminário, muitos grandes pregadores do passado não foram treinados academicamente, como Spurgeon, Lloyd Jones e Tozer. Mas apesar de não ser um acadêmico oficial, ele era o mais teologicamente educado quanto possível. A história de Ravenhill mostra que ele pregava frequentemente sobre temas doutrinais. Era difícil encaixar Ravenhill em um dos pontos da teologia. Quando lhe faziam perguntas teológicas, era difícil obter respostas claras. Leonard não se atrelava a nenhum sistema teológico fabricado pelo homem. Apesar de conhecer todos, ele se beneficiava de muitos bons escritores e teólogos, tanto calvinistas quanto arminianos. Ele tinha um amor especial pelos puritanos. Ele também se baseava extensivamente em todas as tradições evangélicas e histórias, sejam anglicanas, batistas, luteranas, presbiterianas, metodistas, wesleyanas ou metodistas calvinistas galesas. A pregação de Ravenhill refletia a influência doutrinal e devocional de gigantes da teologia do passado.
Ele se baseou em muitas tradições em seus estudos e pregação. Apesar de não as pregar especificamente, de maneira expositiva, suas mensagens estavam repletas das grandes doutrinas da Bíblia. Um enxerto de um sermão do Antigo Testamento de 36, reflete sua visão majestosa de Deus. Deus não era meramente uma deidade tribal hebreia, como as nações pagãs presumiram, mas o Deus de todas as nações e o árbitro da história mundial. Ele podia usar até mesmo os pagãos para cumprir com os seus propósitos. A espada de Nabucodonosor era a espada do Senhor. Há um paralelo moderno. Não teria sido Vladimir Lenin uma arma na mão de Deus para castigar? Deus está governando toda a história e ele é um Deus severo, determinado a erradicar a idolatria. Ezequiel resume todos os pecados sociais de Judá em ganância e idolatria. E a reação de Deus à idolatria é de uma fúria implacável. Ele é o Deus dos deuses e o Deus das nações. Leonard muitas vezes pregava com clareza sobre várias doutrinas, apesar de muitas pessoas não perceberem que ele o estava fazendo devido ao seu estilo de pregação. Ele era equilibrado em suas visões da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Ele via ambas as verdades e pregava igualmente bem sobre as duas. Deus é soberano. Ravenhill acreditava que Deus está reinando sobre todas as coisas por meio do controle e governo de Cristo. Todas as coisas se movem em direção à sua finalidade no Filho, como ele afirmou em um sermão. Deus tem o propósito, em sua vontade soberana, de que toda a história humana seja consumada em Cristo. Eu não me importo com o quanto as nações estejam embriagadas de iniquidade hoje. Eu não me importo que os políticos sejam tão hipócritas hoje quanto na época de Nixon ou de qualquer outro. Eu não me importo com o quanto os homens estejam intoxicados com a iniquidade. Eu não me importo que as pessoas digam que estamos mais próximos de uma explosão no Oriente Médio do que nunca. Seus propósitos, em sua vontade soberana, são que toda a história humana seja consumada em Cristo. Em um sermão mais tarde, em sua vida, ele falou maravilhosamente sobre a soberania absoluta de Deus e seus atributos majestosos. O mundo inteiro parece estar se descolando, mas Cristo ainda está no trono e que bênção que ainda sejamos parte de um reino eterno. Muitas vezes eu penso sobre o verso de um hino: que assim seja, Senhor, que teu trono nunca, como os orgulhosos impérios da terra, venham a falecer. Teu trono está firme e crescendo, até que todas as tuas criaturas sejam sob tua influência. Nosso rei nunca pode ser abdicado, nunca pode ser derrotado, nunca pode errar em sua estratégia de guerra, e ele sempre tem um esquema. Como é bom saber que ele é soberano e que irá trabalhar em tudo seguindo o conselho de sua própria vontade. Não há erros com Deus. Ó Deus poderoso, o Deus poderoso que habitou sozinho por toda a eternidade, compartilha tudo conosco. Ele é, por sua própria natureza, autossuficiente. Houve um tempo quando não havia tempo nem céu, onde sua glória agora se manifesta, não havia terra para ter sua atenção, nem universo que precisasse ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia pessoas para salvar, nem anjos para cantar sua glória. Deus estava sozinho em suas três pessoas igualmente divinas, com sua imponente grandeza divina. Sobre os atributos de Deus. Deus habita na luz inacessível, em uma glória indescritível, em uma majestade inimaginável, em uma alegria indizível, em uma sabedoria insondável e em uma eternidade incalculável. Sobre a glória de Deus na criação. Os primeiros homens a irem à lua enviaram fotos gloriosas. Se você olhar de perto, você pode ver os mastros que eles seguram, certo? Não minta, você não pode porque não há nenhum. Aqueles astronautas olharam para a Terra e viram a Terra sendo suspendida por nada. Então, o governo pagou 50 bilhões de dólares para colocar aqueles homens na Lua para descobrirem que o mundo não é suspendido por nada. Bem, isto não é nada. Jó fez isto 5.000 anos atrás, quando ele disse: ele suspende a Terra sobre o nada. Não é maravilhoso? A Austrália está aqui embaixo, e embaixo dela não tem nada além de água. Agora você pode pegar um punhado de água e colocá-lo no mundo de um balde? Deus pode, ele suspende a terra sobre o nada, sobre
a encarnação. Parece-me que a ofensa da encarnação é que ela desafia a análise e, portanto, é descartada pela sabedoria dos tempos atuais. A palavra se tornou carne, mas não há resposta conhecida para isto no laboratório dos cientistas. O que a ciência não pode explicar não é considerado como genuíno e até mesmo desdenhado. Mas, bendito seja o Senhor, o invisível se tornou visível. O ancião dos dias teve seu início nos dias humanos e em uma manjedoura também. Mas não na manjedoura dos cartões natalinos. Logicamente, se a pousada estava lotada, o estábulo também estava. Então, ele estaria cheio de estrume e o odor ofensivo. E foi ali que o Senhor da Glória veio por nós e pela nossa salvação. Aqui está o mistério, majestade e eternidade. Homens sábios vieram e o adoraram. Homens sábios ainda fazem isso, já que ninguém que rejeita Cristo é sábio. Os pastores vieram para se curvarem ao grande pastor e bispo de nossas almas. Eu pensei muito neste Natal sobre o Senhor ter nascido de Maria. Ele poderia ter nascido como Elias, em uma carruagem de fogo. Os judeus o teriam recebido se fosse assim. Mas Deus escolheu Maria, seu corpo, suas emoções, sua substância e tudo o que ela tinha, e por meio dela, Ele nos deu seu Filho. Da mesma forma, Ele abençoou o mundo, não meramente pelo que dizemos, mas pelo que oferecemos. Ele pega o que temos e por meio disto abre um canal para abençoar outros. Então devemos ser o pão partido e o vinho derramado, que por meio de nós, pelo Espírito residente, outros sejam alcançados, canais apenas. Mestre abençoado. Ele veio, abençoado seja o seu nome, a manjedoura que perigo ela traz. Ali está ele, embrulhado em nosso barro. O ancião dos dias se tornou uma criança no tempo. A mão do bebê, que não podia se alimentar sozinha, um dia entregará a bênção que alimentará 5.000. Aquela bochecha de veludo do bebê, em breve terá o cuspe imundo das gargantas de homens perversos escorrendo dela. Aqueles olhos de bebê em breve serão chamas de fogo. Aquela boca sem palavras em breve dirá 1 trilhão de dormentes sobre a relva e embaixo do oceano. Levantem-se, reis caçarão este bebê para matá-lo, nenhum deles o convidará para comer em sua mesa, mas um dia todo rei que já viveu se curvará perante ele. Sua cantiga de ninar, o rude estábulo, está despido e aquecido com o suor de bestas cansadas. Que amor e condescendência por nós, homens sábios vieram e o adoraram então, homens sábios ainda o fazem. A centralidade de Cristo. Em relação ao senhorio de Cristo, Leonard nunca emitiu um som incerto. Ele se atrelou à posição bíblica da salvação pelo senhorio por toda a sua vida. Cristo não é apenas o Salvador, mas o Senhor de todos. Para Ravenhill, a ideia de que um pregador pode, entre aspas, aceitar Jesus como Salvador enquanto rejeita seu senhorio, desrespeita a Bíblia e é classificada como falso evangelho. Ele muitas vezes lembrou a igreja da centralidade de Cristo em si. Em uma carta aos Moores, em março de 1976, Leonard disse: "Eu acho que a atual ênfase exagerada nos dons do Espírito Santo está descentralizando nosso Senhor e Salvador no pensamento daqueles que professam seu nome. Isto é nocivo e deve ser retido e corrigido. Por Cristo, todas as coisas consistem. Ele é o líder, ele fez cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando muito se fala sobre o abençoado Espírito Santo, o trabalho redentor do nosso Deus em Cristo é descentralizado. Deus nunca teve a intenção de que o cenáculo ofuscasse a cavalaria." Quando Ravenhill ouvia doutrinas falsas, ele as expunha e não ficava em silêncio. Em uma mensagem, ele falou sobre a heresia da hiperfé e pregadores da prosperidade. Jesus disse à igreja no Apocalipse: "Você diz, estou rico, adquiri riquezas." Vamos lá, pessoal, que prega prosperidade. Se a prosperidade financeira fosse a ordem de Deus, por que ele censuraria esta igreja? Porque ele não os elogia e diz: "Vocês estão vivendo exatamente como eu quero que vivam." Doutrina da salvação, regeneração, o trabalho do Espírito Santo. Leonard via a regeneração como o trabalho apenas do Espírito Santo, assim como os apóstolos, os reformadores,
protestantes, os puritanos, os primeiros batistas, metodistas e presbiterianos. Sua visão era de que a regeneração era o início da vida espiritual do pecador que estava envolvida na conversão verdadeira. Uma análise dos sermões de Ravenhill durante os anos revela que ele fala claramente do novo nascimento, pelo qual ele especificamente quer dizer que é a regeneração pelo Espírito Santo. Se um homem realmente nasce novamente no Espírito de Deus, esta é a coisa mais radical neste lado da eternidade. Ele se torna uma nova criatura com um novo coração e uma nova mente. Ninguém pode dar a ele um coração limpo a não ser Deus. Ele mostra nessa declaração que um novo nascimento é uma mudança completa da natureza do homem, além de um trabalho sobrenatural de Deus, não um trabalho do homem. Em uma carta, Ravenhill disse: "Eu vejo que muitos evangelistas estão preocupados com a falta de permanência das supostas conversões das pessoas às quais eles ministram em suas reuniões. O fato é que a maioria dos pregadores apenas prega metade do evangelho. Tudo que eles pregam é o perdão, mas o homem precisa de mais que perdão. Ele precisa de regeneração e de que sua consciência seja expurgada pelo sangue de Cristo para servir ao Deus vivente. Um homem não é cristão até que Deus habite nele. Um milagre deve acontecer. Devemos parar de perguntar às pessoas se elas foram salvas. Todos devem pensar que foram salvos. Porque não olhar fundo em seus olhos e perguntar: Cristo vive em você? Se Cristo está em uma pessoa, ela não renasceu. Se Cristo não está em uma pessoa, ela não renasceu. Em relação à doutrina da salvação, sua pregação muitas vezes pendia para o lado calvinista, mas nem sempre. Sua visão da redenção era a substituição penal, que Cristo morreu como um pagamento do resgate a Deus pelos pecados de todos. Ele rejeitou totalmente qualquer visão liberal do sacrifício de Cristo. O sacrifício e a pregação da cruz. O Cristo crucificado, enterrado, ressuscitado e exaltado estava no coração da pregação de Leonard. Ele pregou sobre a cruz como uma mensagem histórica dos sofrimentos de um Salvador crucificado. Ravenhill descrevia as agonias e a paixão de Cristo tão bem quanto qualquer outro pregador de sua geração. Em fevereiro de 77, ele escreveu aos Moores sobre seu sermão no domingo da semana anterior. Eu acho que tivemos um momento muito rico no domingo. Consideramos aquele capítulo maravilhoso de Isaías 53. Martinho Lutero diz que este capítulo deve ser escrito em ouro puro. O comentador do Antigo Testamento, Friedrich Delitzsch, diz que Isaías deve ter sentado embaixo da cruz de Jesus por causa de sua grande interpretação do evento. Que maravilhoso que ele morreu por nós. Paulo disse que ele sentiu o gosto da morte por todos os homens. O amor é tão incrível, tão divino, que demanda minha alma, minha vida, meu tudo. Sua pregação da cruz não era mera verdade teológica ou apenas fatos históricos do sofrimento de Cristo. Leonard falava com paixão sobre a realidade, poder e maravilha do trabalho de Cristo em nome de qualquer pecador que confie nele. A melhor forma de expressar a pregação de Ravenhill sobre o sacrifício é deixá-lo falar extensivamente. O infrator mais vil que realmente acreditar naquele homem de Jesus, que acreditar naquele momento de Jesus, seu perdão recebe, disse o escritor do hino. Não importa se for um homem rico entrando no Waldorf Astoria, em Nova York, nesta tarde com a esposa de outra pessoa, encharcada de diamantes, ou um mendigo andando pela rua. Não há diferença se a pessoa vier à cruz. Acabou. A implicação da palavra grega é está completo. Esta é a redenção completa. Você não pode adicionar a ela. Você não pode subtrair dela. Ela não precisa que um padre agregue a ela. Jesus fez uma redenção perfeita para os homens. Seu sangue foi derramado, é mais que todo o sangue das bestas. Hebreus 9, 13 e 14 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Ele não só recebe a totalidade do pecado humano, ele o prega na árvore.
Foi isto que ele fez. Se você levantar a cruz, ela nos abrange a todos. Como Wesley diz, os braços de amor que me envolvem fazem toda a humanidade se abraçar. Se você a levantar, ela aponta para o céu sem fim e o inferno sem fundo, e os braços estão abertos para salvar. No outro lado da cruz, há uma sepultura eterna. A única obstrução àquela sepultura eterna é o trabalho terminado do Senhor Jesus. Você vê, está terminado. A morte não possui nenhum domínio sobre nós. O poder de Satã foi quebrado. O céu o recebeu, e a próxima coisa não é apenas está terminado, mas ele subiu, e o que será substituído por eu voltarei. Ravenhill continua. Veja bem, naquele momento quando Jesus disse acabou, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, e o inferno entrou em pânico. A terra foi despedaçada, toda a terra tremeu em seu eixo, a terra tremeu sob o impacto do pecado que ele carregou por nós. Aquele evento foi tão sagrado que foi como se Deus tivesse tirado seu casaco e o pendurado sobre o sol. Houve escuridão por 3 horas. Ele não deixaria ninguém ver seu filho se tornar corrupção. Jesus Cristo, no ministério de Deus na encarnação, foi como Wesley disse: nosso Deus, contraído a um intervalo incompreensivelmente, fez o homem. O céu dos céus não pode contê-lo. Ainda assim, ele se vestiu em carne e o sangue e entrou no útero de uma mulher. Eu não sei como Deus pôde se tornar um homem. Se isto for verdade, então como poderemos saber como ele se tornou pecado? Você sabe a resposta? Não, não sabe. Nenhuma pessoa viva sabe. Todo homem que é honesto, Spurgeon ou qualquer outro, quanto mais honestos eles sejam, mais eles dirão: eu estou perplexo pela cruz. Grande é o mistério da divindade. Eu estava pensando neste grande hino de Wesley hoje. Ele estava falando sobre a cruz. Jesus faria o pecador morrer? Então por que ele pendura na árvore? O que significa aquele estranho clamor decadencial? Pecador, ele ora por mim e por você. Perdoe-nos, Pai, ó, perdoe. Eles não sabem que por mim eles vivem, seu amoroso cordeiro sacrificado. Você por sua agonia dolorosa, seu sangue, seu suor, sua dor, sua vergonha, sua cruz e paixão na árvore. Eu oro, expurgue meus pecados. O computador mais poderoso do mundo não poderia calcular a quantidade de condenação e culpa humana que ele carregava. Era mais que a areia do mar ou as estrelas do céu. Ele não vai todos os anos como sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele vai uma vez ao lugar sagrado. Ele não está carregando uma cruz de madeira. Ele está carregando o pecado do mundo que Sansão, com toda a sua força, não poderia carregar. Ele está resolvendo um problema que Salomão, com toda a sua sabedoria, não poderia resolver ao carregar o pecado do mundo. Ele está fazendo isto de uma vez por todas. Jesus é a consumação de todos os tipos e sombras do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é a pomba cujo peito foi colocado no sangue e jogado fora, e então enviada ao ar. Ele é a novilha vermelha. Ele está tipificado no sumo sacerdote. O sumo sacerdote do Antigo Testamento vai uma vez ao ano e eventualmente morrerá. Mas nosso sumo sacerdote viverá para sempre. Ele é a oferta perfeita e o padre perfeito, profeta e rei, expondo os inimigos da cruz. Para Ravenhill, nunca faltou vontade de expor aqueles que são descritos pelas Escrituras como inimigos da cruz de Cristo. Ele via o liberalismo como descrença e, em uma carta a alguns amigos, ele disse o que pensava. A Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos votou por não aceitar toda a Bíblia como a palavra de Deus. Isto não surpreendeu o Senhor. Ele sabia disto em sua mente há muito tempo. Como diz o hino, mais austero crescerá o conflito à medida em que o retorno do rei se aproxima. Não importa quem fosse, ele sempre falava audazmente a verdade sobre os crescentes perigos do comprometimento e declínio da igreja. Às vezes ele deixava sua frustração ou raiva aparecerem. Ele tinha zero tolerância pelo clero profissional que negava a autoridade da Escritura. Em uma carta a um amigo em fevereiro de 73, Leonard escreveu sobre tais pregadores liberais.
Estes sacos cheios de vento deveriam estar vendendo pipoca ou sanduíches. Eles tiram os homens de seus caminhos e danificam suas almas. A diferença entre Leonard Ravenhill e a maioria dos pregadores de hoje em dia é que ele estava disposto a falar desta forma para expor as coisas de maneira verdadeira. Os ministros de hoje não têm esta coragem. A maioria deles quer falar do pecado e do comprometimento com diplomacia. Poucos estão dispostos a falar tão diretamente. Muitos pastores querem ser adorados mais do que querem ser fiéis. Muitos querem ser vistos como positivos, não críticos, e aceitar a todos. Então eles têm cuidado com sua linguagem para não ofender ninguém. Leonard não. Ele era fiel à verdade, não importa o que as pessoas pensassem, e ele não estava preocupado em ser politicamente correto na igreja. Ele falava diretamente, da maneira como o apóstolo Paulo dizia que ministros de verdade deveriam falar. Não usamos de engano nem torcemos as palavras de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. 2 Coríntios 4:2. Ele não se calava, mesmo se suas palavras fossem ofensivas, ele era como Isaías neste aspecto. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Isaías 62:1. Ravenhill falava claramente, honestamente, diretamente, sobriamente e com convicção. Muitos de nós não sentimos saudades da antiga glória da igreja porque nunca vivenciamos um avivamento verdadeiro. Estagnamo-nos no status quo e dormimos tranquilos à noite enquanto nossa geração se move rapidamente para a noite eterna do inferno. Vergonha, vergonha de nós. Jesus açoitou os cambistas para fora do templo, mas antes de açoitá-los, ele chorou por eles. Ele sabia quão perto estava o julgamento. O apóstolo Paulo enviou uma carta manchada de lágrimas aos santos filipenses, dizendo: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Note que ele não diz que eles são inimigos de Cristo, eles são os inimigos da cruz de Cristo. Eles negam ou atenuam os valores redentores da cruz. Há muitas pessoas assim hoje em dia. A Igreja de Roma não se assume como inimiga de Cristo. Ela se sustenta em seu nome sagrado. Ainda assim, ela nega a cruz ao dizer que a Virgem abençoada é a corredentora. Se isto é verdade, por que ela também não foi crucificada? Os Mormons usam o nome de Cristo, mas eles se afastam do sacrifício. Não temos lágrimas para eles? Devemos olhar para eles sem vergonha quando eles nos acusarem de inércia no trono do julgamento, dizendo que eles foram nossos vizinhos e uma ofensa para nós, mas não um fardo, porque eles estavam perdidos? Conversão. Em relação ao conteúdo doutrinal do Evangelho, Leonard pregou uma mensagem clara do Evangelho. O convite do Evangelho moderno de ore esta oração e aceite Jesus como seu Salvador. Não era, em sua opinião, nem um pouco espiritual. Sua mensagem do Evangelho era sempre o senhorio de Cristo, a regeneração, a justificação pela fé, a adoção e conversão verdadeira. A conversão, como Ravenhill via biblicamente, não é simplesmente uma decisão da vontade de Cristo baseada nas informações intelectuais sobre Jesus. Ele sabia que havia uma diferença entre a mera fé humana e a fé salvadora. Existe uma fé puramente intelectual que dá apoio mental aos fatos da doutrina cristã. Esta fé não salva ninguém. A fé salvadora, por outro lado, é completamente diferente. Ravenhill acreditava que a fé salvadora era uma graça que é trabalhada no coração pelo Espírito Santo. A fé verdadeira tem Cristo em si como seu objeto e resulta em obediência a Ele. Em termos de pregar o dever da fé, Leonard acreditava que toda pessoa é comandada por buscar Deus para se arrepender e buscar Cristo, já que Ele é livremente oferecido no Evangelho. Ele acreditava que a conversão ensinada pelas Escrituras é uma mudança radical e autêntica na mente e coração de uma pessoa em relação a Deus, sobre o pecado e sobre si mesmo. É dar as costas ao pecado e ir em direção a Deus em Jesus Cristo. A essência da conversão, de acordo
com Ravenhill é o arrependimento verdadeiro do pecado e o exercício da fé em Cristo. Tal fé é espiritualmente forjada no coração pelo Espírito Santo e é uma fé dependente, lançando o pecador para Jesus como Senhor. O pecador genuinamente se rende a Cristo devido à graça supernatural que o transformou. Este é o evangelho que Lerner pregou por mais de 70 anos. Eclesiologia. A visão de Ravenhill sobre a igreja. Ravenhill amava a igreja, o corpo de Cristo, porque Cristo a amava e se entregava por ela. Mas ele estava sempre frustrado com a igreja em sua visão. Ele expressava algumas dessas visões sobre a igreja com David Mans, de Chicago, no seu programa de rádio, Capela do Ar, dos anos 90. Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria a igreja hoje? Ravenhill. Em uma escala de 1 a 10, eu daria à igreja, isto é, a igreja evangélica, 4. Eu vejo uma falta de eternidade da majestade de Deus no evangelismo atual e isto se reflete, claro, na igreja. Se você tivesse que melhorar a igreja e mudar este quadro para um 8 ou 9, agora você é o treinador. O que você vai fazer para mudar? Ravenhill. Precisamos recuperar a incrível majestade de Deus. Eu perguntei a uma congregação no último domingo: vocês vieram aqui para conhecer Deus ou só para ouvir um sermão sobre Deus? Eu já perguntei isto muitas vezes em muitas igrejas e só uma vez eu recebi uma resposta de uma pessoa que disse: bem, eu de fato venho para conhecer Deus. Lerner, por quais padrões você quer que a igreja seja julgada? Você quer que ela seja julgada pelos prédios, porque isto com certeza traria uma grande taxa de sucesso na América? O tamanho da congregação parece ser alto, os orçamentos também são altos. Quais são os seus critérios de julgamento para uma congregação? Ravenhill. Eu as julgo pela sua santidade e seu caráter. Eu percorro uma comunidade e digo: que tipo de pessoas vêm de tal igreja? Ravenhill viu a decadência de muitas igrejas e sentiu tristeza por isso. Ele falou muitas vezes sobre este fato, muitas vezes com um pouco de sarcasmo. Em uma carta a Billy e Bob Moore, ele escreveu: eu acabei de olhar pela janela e vi um grupo de urubus circulando pela igreja. Eu já sabia que ela estava morta, mas não pensei que até mesmo os urubus perceberiam. Em junho de 1973, ele escreveu para um amigo: o baixo estado da igreja me incomoda tanto, mas ainda assim, ele se erguerá e derrotará os inimigos. Deus não espera tanto tempo, apenas por um tempo ele vira os olhos para a iniquidade das pessoas e a preguiça da igreja. Um novo dia está vindo. Tenho certeza que o Senhor fará um trabalho rápido e derrotará a rebelião dos pecadores. Lerner sempre acreditou que a igreja estava faltando cumprir com a sua responsabilidade. Ele sentia que a igreja não tinha o fardo que ela precisava para cumprir seu papel na sociedade. Os pregadores deveriam ter mais fardos, mais zelo e mais pesar pela condição da igreja, que em sua mente nunca foi o que deveria ser. O homem verdadeiro de Deus está triste, sofrendo pelo mundanismo da igreja, sofrendo pela cegueira da igreja, sofrendo pela corrupção na igreja, sofrendo pela tolerância ao pecado na igreja, sofrendo pela falta de oração na igreja. Ele está incomodado que a oração corporativa da igreja já não derruba os redutos do diabo. Ele está envergonhado que a igreja já não clama em desespero perante uma sociedade dominada pelo diabo e louca em pecado, porque não conseguimos expulsá-lo. Mateus 17:19. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmo 126:5. Este é o édito divino. Isto é mais que pregar com zelo. Isto é mais que exposição acadêmica. Isto é mais que entregar sermões de exatidão exegética e perfeição homilética. Tal homem, seja pregador ou habitante do banco da igreja, está estupefado com a decrescente autoridade da igreja no presente drama da crueldade do mundo. Ele se acanha com o pesar ao ver que os homens se fazem de surdos ao evangelho e, neste processo, arriscam ir ao inferno eterno de propósito. Com este fardo complexo, seu coração é esmagado. A igreja, uma remanescente? Lerner disse em mais de uma ocasião: eu estou envergonhado de ser parte da Igreja de Jesus Cristo hoje, porque eu acredito que ela é uma vergonha para um Deus divino. O que ele quis dizer porque ele disse isto?
Ele quis dizer que tinha vergonha de ser parte do que é a representação da igreja. Ele disse isso porque a representação da igreja não chega aos pés do que a Bíblia diz que a igreja realmente deve ser. Ravenhill via muita carnalidade nas igrejas onde pregava. Seus sentidos eram muito bem treinados para discernir entre o bem e o mal. Ele nunca deixava de observar o mundanismo nas igrejas evangélicas. Os jovens casais dessas igrejas estão tendo suas reuniões durante a semana em uma festa na praia. Algumas delas são conhecidas pelos seus biquínis. Eu me pergunto o que o mundo pensa desta bobagem. Quem pode ler o Novo Testamento com um coração honesto e se sentir confortável ao ver uma igreja de hoje em dia? E o elo mais lamentável das igrejas é geralmente o pastor. Que infortúnio para eles! Que liderança as ovelhas à terra árida! Como resultado, Leonard sempre foi frustrado com o protestantismo porque não estava alcançando os padrões bíblicos. A pergunta natural surge: na visão de Leonard, o que é a igreja? Ela é toda a igreja protestante ou apenas os resquícios de crentes regenerados? Como Ravenhill definia a igreja, não pode ser respondido rapidamente. Às vezes não é claro no que Leonard acreditava sobre a natureza da igreja. Às vezes ele parecia ter uma visão muito ampla, igualando todo o protestantismo à verdadeira cristandade. Este é o motivo pelo qual uma declaração como "eu estou envergonhado de fazer parte da Igreja de Jesus Cristo hoje" é questionável. Qualquer verdadeiro crente tem vergonha de fazer parte do protestantismo por toda a sua descrença. Mas a cristandade não é a Igreja de Jesus Cristo, que na verdade está sendo sempre conformada à imagem do Senhor. Ravenhill estava sempre reivindicando a cristandade, que fosse sagrada e obediente, mas como pode uma entidade feita de tantas pessoas pecaminosas colher o fruto da verdadeira cristandade? Equiparar a totalidade do protestantismo com a verdadeira Igreja de Jesus Cristo é um erro. Leonard muitas vezes parecia cometer este erro. Mas o problema não é resolvido tão facilmente. Outras vezes, Leonard falava claramente sobre a natureza da igreja verdadeira, como sendo apenas os crentes genuínos, o que encontra-se refletido em uma declaração, em uma mensagem. Não precisamos fraquejar ou temer o que o homem deve fazer conosco. A igreja vencerá, ou seja, o corpo verdadeiro de Cristo irá sobreviver aos cambaleantes impérios políticos e financeiros. Levante-se, levante-se para Jesus. O conflito está próximo. Eu estou convencido de que a igreja, ou seja, o corpo dos crentes verdadeiramente regenerados, nunca enfrentou um desafio de tal magnitude. Ele diz, a igreja, ou seja, o corpo dos crentes verdadeiramente regenerados. Aqui, Ravenhill define a igreja verdadeira como apenas consistindo de crentes regenerados. Ele fala sobre o cristianismo contemporâneo. Com a astuta fraseologia de um vendedor moderno, as massas estão sendo encorajadas a comprar protetor solar, aplicado de uma garrafa que colore a pele sem o usuário nem ver o sol. Parece-me que estamos anunciando e defendendo um cristianismo que tem cor, mas não o caráter da coisa real. Em seu livro Why Revival Tarries? Por que tarda o pleno avivamento? Leonard fala ainda mais claramente quando afirma: o conflito das eras está aqui, esta coisa não bíblica e distorcida chamada igreja, que se mistura com o mundo e desonra seu suposto Senhor, teve sua verdadeira face revelada. Ela é uma fraude, a verdadeira nasce de cima. Leonard acreditava que a igreja verdadeira era tão importante que era o principal motivo pelo qual o julgamento estava sendo adiado. No dia 2 de fevereiro de 77, ele escreveu para um amigo sobre isto. Todos os dias há um grande rugido de blasfêmia e pragas ascendendo da terra, e o Senhor o escuta. O culto e a adoração tiram este rugido do inferno todos os dias. A única coisa que mantém a raiva de Deus controlada agora são os pequenos resquícios dos verdadeiros santos que ainda estão ao nosso redor. Depois, ele lembrou da influência dos seus pais no seu entendimento. Ensinaram-me desde a minha infância que Deus sempre tem um remanescente. Eu tenho certeza de que isto é verdade nestes dias horrendos. Essas declarações eliminam a ideia de que Ravenhill incluía o liberalismo doutrinal como parte da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Por definição e inferência, isto elimina boa parte do protestantismo e até mesmo o evangelicalismo nominal professo,
que nega o poder do cristianismo experimental. Leonard ainda vai mais além ao expor o evangelicalismo moderno como diferente do verdadeiro cristianismo. Somos nós cristãos brincando no jardim enquanto os homens perecem? Este cristianismo de vá à igreja uma vez por semana, pague o dízimo e cante no coro é uma farsa. Se este é o limite do nosso serviço cristão e a extensão da nossa paixão pelas almas. Tais declarações são golpes diretos ao cristianismo americano do século XX, já que Ravenhill está classificando este cristianismo moderno que vemos na maioria das igrejas como uma farsa. Resumindo, Ravenhill via a igreja verdadeira como sendo formada apenas por crentes regenerados, e para ele, ela estava devastada dentro da igreja professa em geral. Ele via a igreja como um remanescente dentro de um sistema maior do cristianismo professo. Ele sabia que muito do cristianismo professo era falso. Sua visão era muito fechada sobre isso. Eu duvido que mais de 2% dos cristãos professos nos Estados Unidos realmente renasceram. Então Leonard via a igreja verdadeira como estando dentro da igreja maior. A igreja verdadeira é formada apenas por aqueles que se justificam apenas pela fé em Cristo. Ninguém está dentro da verdadeira igreja de Jesus Cristo se não está em Cristo. Reavivamento dentro da igreja. Ravenhill sempre teve esse desejo de ver a renovação da vida espiritual na igreja. Seu coração batia pelo avivamento da igreja e o evangelismo verdadeiro. O impedimento do avivamento, de acordo com Ravenhill, é a pobre condição espiritual da igreja professa. Era a convicção de Leonard que muitos cristãos muitas vezes vivem abaixo do seu chamado verdadeiro e não conseguem possuir tudo o que eles poderiam experimentar como cristãos. Seu chamado especial era para acordar os dormentes da igreja. Sua pregação lidava com aqueles frios de coração que toleravam o pecado e o mundanismo. Ele foi enviado para tais crentes professos. Leonard era o melhor em clamar para que todos os cristãos parassem de pender entre duas opiniões e levassem o verdadeiro cristianismo a sério. Ravenhill batalhava contra a concessão com a audácia de Elias no Monte Carmelo. Alguns cristãos estão inclinados a permanecer nas áreas cinzentas da indiferença. Leonard queimou cinza como fogo através do joio. Ele usava a espada do Espírito, às vezes com severidade, para cortar e fazer com que o corpo fraco ou comprometido dos crentes despertasse para atender ao seu chamado. Ele mirava no coração e normalmente alcançava seu alvo em cheio. Uma igreja renascida era seu desejo e paixão. Ele morreu em fé, não vendo o desejo do seu coração em relação ao avivamento nacional. Mas ele nunca perdeu seu fardo ou paixão por clamar que todos os cristãos recuperem o bom senso e parem de pecar. Leonard sempre viu a necessidade dentro da igreja e falava dos motivos para isso. Sérios estudantes do cristianismo estão perturbados e aflitos com o lento progresso que a igreja faz hoje em dia. Alguns pensaram que o batismo de criança atrairia uma multidão, outros pensaram que catequizar os jovens resolveria o problema e outros pensaram que o batismo na água traria mais aderência à fé. Então, alguns acreditam que as escolas bíblicas são a resposta para espalhar a mensagem aos pecadores. Alguns tinham certeza de que os acampamentos bíblicos acenderiam uma chama no país, mas todos esses métodos falharam. E eu acredito que o principal motivo pela falta de coragem, sacrifício e zelo pelo Senhor e pelos perdidos é a falta de um verdadeiro louvor e devoção. Doutrina da santificação. Leonard cresceu em um contexto britânico do metodismo wesleyano junto com a influência da teologia nazarena britânica. Eu suponho que ele se considerava um metodista histórico, apesar de não se alinhar com a igreja metodista. Quando ele entrou para o ministério, o liberalismo já havia sido permeado na igreja metodista na Inglaterra. Ravenhill era um metodista do século XVIII, nascido no século XX. No centro daquele legado está a verdadeira santidade do coração da vida do cristão. A busca por Deus na santidade era uma realidade para o Ravenhill. Ele acreditava na verdadeira santidade da vida cristã
e ele sabia, biblicamente, que Cristo muda a natureza e o coração de um homem, criando nele a retidão e a verdadeira santidade por meio do regenerador trabalho do Espírito Santo. Uma vez que esta mudança ocorre, a santificação começa. A partir daquele momento, o cristão está sempre no processo de transformação na imagem de Cristo. Esta era a realidade da santificação na qual Leonard acreditava. Em relação à doutrina de santificação, tanto o metodismo wesleyano como a Igreja Nazarena, historicamente, defenderam o que é chamado de perfeição cristã ou santificação completa. Eles não utilizavam o termo perfeição imaculada, e sim perfeição cristã, ou santificação completa. A perfeição cristã ensina que a santificação é uma experiência definitiva para todos os crentes, por meio da qual a libertação de todos os pecados é obtida. A posição doutrinal e ética da Igreja Nazarena afirma claramente: acreditamos que a santificação completa é um ato de Deus subsequente à regeneração, pelo qual os crentes são libertados do pecado, da depravação original e levados a um estado de desenvolvimento completo, devoção a Deus e a obediência sagrada do amor perfeito. Tal definição também é uma representação correta da doutrina metodista da santificação completa. Não é nosso propósito aqui expor esta posição, e sim entender a posição de Ravenhill em relação ao seu passado, treinamento e tradição teológica. Em relação à santificação, Ravenhill muitas vezes dava uma ênfase arminiana porque ele estava chamando os crentes a andar na santidade e obediência. Ele basicamente defendia a visão histórica de que a santificação é posicional, progressiva e experimental. Em essência, sua doutrina tinha estes componentes. Santificação posicional. Primeiro, sua visão da santificação posicional. O crente é santificado em Cristo no ponto de justificação por meio da união com Cristo e, portanto, separado para Deus para sempre. Ravenhill acreditava que todos os cristãos estão entre aqueles santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. 1 Coríntios 1, 2. Todo cristão foi separado como uma das pessoas sagradas de Deus por virtude de sua união a Cristo. Leonard diria um alto amém a este ensinamento. Todos os crentes foram santificados porque estão em Cristo e, portanto, são sagrados na visão de Deus. Esta é a santificação posicional. Leonard acreditava que o antigo homem foi sacrificado com Cristo e que o cristão está morto para a vida antiga por meio da união com Cristo. O crente é uma nova pessoa com uma nova natureza e agora está livre do domínio e do poder do pecado. Não há dúvidas de que esta era a visão de Leonard sobre ser santificado em Cristo. O que não está completamente claro em seu ensinamento é sua visão de permanecer no pecado. Se Leonard acreditava que o pecado era erradicado do cristão por meio do trabalho do Espírito Santo, ele não deixou sua opinião clara. Ele nunca pregava sobre a erradicação do pecado na experiência cristã, o que significa que os crentes poderiam ser imaculados ou perfeitos nesta vida. Nisto, sua opinião era divergente da clássica posição do perfeccionismo na história. Parece que sua visão era que o pecado não era erradicado no cristão. O pecado ainda é um problema para os cristãos, senão porque eles seriam chamados para se arrepender no Novo Testamento. Leonard pregava que devemos batalhar contra o pecado, mas sempre de uma posição de vitória, na base da morte de Cristo. Foi a cruz que levou o pecado à morte, não a santificação do cristão. Apesar de Leonard não pregar a ausência de pecado, ele fortemente enfatizava a vitória do cristão contra o pecado, e sua mensagem sobre os cristãos caminhando na verdadeira santidade e não praticando o pecado era uma parte muito importante de sua mensagem. John Brashers foi ajudado por Leonard neste ponto, quando John o escutou pela primeira vez. A declaração de Ravenhill aos cristãos, "Vocês não precisam pecar", foi uma grande surpresa para o meu coração orgulhoso quando eu o escutei pela primeira vez. Mas eu diria que este ponto deve ser mais enfatizado. De toda esta pregação, eu acho que esta foi a frase teológica mais útil que já ouvi dele. No livro do 1 João, não se diz quando você pecar, mas se você pecar. O princípio fundacional que o Ravenhill estava enfatizando aqui não era que os crentes nunca pecarão, mas que por causa da recepção de uma natureza na regeneração, os cristãos não precisam pecar, podendo andar no caminho da virtude. O pecado não é uma regra, e sim uma exceção para o cristão, por causa de sua união com Cristo. Santificação progressiva.
Em segundo lugar, Ravenhill acreditava na santificação progressiva. Leonard sempre enfatizava o crescimento na graça e o aumento do conhecimento sobre Deus. Esta é a terminologia bíblica e Ravenhill era um biblista. Ele deixava a escritura estabelecer suas visões e terminologia. A pregação de Leonard não indicava que ele acreditava que uma experiência com Deus poderia levar um cristão a uma posição imaculada. Em oração, ele confessava seu pecado, suas falhas, a falta de conformidade para Cristo. Ele estava sempre exortando seus ouvintes a pressionar, segurar e crescer na graça e conhecimento de Cristo. Ir à cruz pela vida na regeneração e pela morte na santificação não tem problema, mas até mesmo nessas experiências cristãs não há finalidade. Há uma morte diária. Eu devo provar que minhas ações estão relacionadas à minha teologia. Se Deus vai aumentar em minha vida, então alguém vai diminuir. Se eu estou dedicado à maturidade espiritual, então eu devo ver Deus mais, e isto significa que eu verei outros menos. Se eu não vou me envergonhar em sua chegada, o tom de 1 João 2,28 sugere que alguns vão querer se esconder, então eu devo perseguir meu chamado de Deus em Cristo com diligência. Não há uma escada para os picos da visão espiritual. Que cada um de nós ore: Senhor, é de fato uma escada íngreme, mas uma graça abundante em ti é encontrada. Ajude-me a continuar escalando. A pregação de Ravenhill sobre a santidade às vezes era muito difícil para algumas igrejas e cristãos professos. Após Leonard deixar uma igreja onde ele pregou, alguns membros reclamaram que ele prega demais sobre a santidade. Sua resposta foi: a última palavra sobre este assunto é com o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Então, a alternativa para a santidade não é tão doce. O inferno será um lugar repugnante, cheio de mentirosos, ladrões, meretrizes, assassinos e afins. Eu me contentarei com a santidade em vez do inferno todos os dias. O inferno é o sistema de esgoto das eras sem saída. No dia 11 de agosto de 1974, Leonard escreveu aos Moores, encorajando-os a lembrar que o crescimento e a maturidade claramente não são processos instantâneos. Ele vai antes de suas ovelhas. Ele não nos diz quanto tempo a viagem irá durar, nem o quão íngreme será a estrada ou quão solitária ou perigosa será a jornada. Ele só diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa! A pureza instantânea é possível por meio do sangue de Cristo, mas a maturidade instantânea não é possível. Ela vem pela vara, enquanto o Senhor afasta o diabo para ajudá-lo a nos tornar santos. A realidade da santificação nunca termina até a morte. Um patamar mais alto era o objetivo de Leonard em sua vida cristã. Ele também chamava outros para perseguir isto. Santificação experimental, o batismo do Espírito. Finalmente, sua doutrina de santificação também era experimental. Ele acreditava e experimentava em momentos diferentes as experiências de santificação do Espírito Santo em sua vida cristã. Leonard não era um pentecostal, apesar de pregar para eles e ser reivindicado por alguns deles, mas como Martin Lloyd-Jones e muitos outros antes dele, Ravenhill acreditava que o batismo do Espírito, a unção como ele gostava de chamar, é diferente da regeneração e muitas vezes acontece de forma subsequente à conversão. Ravenhill acreditava que tal trabalho de batismo do Espírito é experimental e muitas vezes traz o cristão a um novo nível de segurança, poder e vitória na vida cristã. Ele também acreditava que a unção e derramamento do Espírito poderiam ser experimentados muitas vezes, não estando limitados a uma experiência única. Ele acreditava que o Espírito poderia ser derramado de repente em um cristão individual ou em uma igreja a qualquer momento. Neste aspecto, ele amava a palavra bíblica em relação à urgência do trabalho do Espírito ao ser derramado. Malaquias 3:1. E então, de repente, o Senhor que vocês buscavam, que vocês buscam, virá para o seu templo. Atos 2:2. De repente veio do céu um som. Atos 12:7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor.
A promessa do trabalho repentino e rápido de Deus deu esperança a Ravenhill. Ele utilizava o argumento de tais escrituras em oração. E por que tarda o pleno avivamento? Ele diz: alguns cristãos não podem dizer quando foram salvos, mas eu nunca conheci um homem que foi batizado com o Espírito Santo e com fogo que não soube dizer quando aconteceu. Tais homens plenos em espírito sacodem nações por Deus, como Wesley, que nasceu do Espírito, foi preenchido pelo Espírito e viveu e andou pelo Espírito. Tal visão não vem do ensinamento cristão histórico, apesar dos ensinamentos pentecostais e carismáticos terem levado esta visão a extremos. Batistas, metodistas, luteranos e presbiterianos históricos defenderam o derramamento do Espírito após a regeneração, que eles descreveram biblicamente como entre aspas, batismos. Octavius Winslow, um batista do século XIX que se tornou anglicano e pastoreou 2 igrejas em Nova York e 3 na Inglaterra, de 83 a 78, 1833 a 1878, fala sobre esta grande necessidade de um aumento da presença e do poder do Espírito em nossas vidas diárias. Do que a Igreja de Deus precisa corporativamente, precisamos igualmente, como indivíduos cristãos, um batismo mais profundo do Espírito Santo. Leitor, porque você não está mais acomodado na verdade. Seus pés mais firmes sobre a pedra, porque você não está mais alegrando-se em Cristo Jesus pelo sangue piedoso, mais sensivelmente aplicado à consciência, com o selo de adoção mais profundamente marcado em seu coração. Abba, Pai, mais frequentemente com um sotaque mais forte e doce em seus lábios? Porque a consciência tem tão pouca ternura e o quebrantamento do coração e a contrição do espírito? E porque o trono da graça é tão pouco recorrido e a oração em si parece muito mais um dever do que um privilégio, e quando realizada tão vagamente, caracterizada com o humilde quebrantamento de um pecador penitente, a audácia filial de uma criança adotada, a rica unção de um padre real? Deixe a pequena medida na qual você recebeu a influência do Espírito Santo fornecer a resposta. Você recebeu o Espírito Santo desde que acreditou? Você o recebeu como testemunha, como selador, como professor, como habitante, como confortador, como o Espírito de adoção? Mas você não se esqueceu que seu Senhor estava vivo, exaltado em seu trono para dá-lo o Espírito Santo e mais rápido do que um pai dá bons presentes aos seus filhos? Ele agora está preparado para abrir as janelas do céu e derramar em você tal bênção que deve confirmar a sua fé e resolver suas dúvidas, aniquilar seus medos, armá-lo para a luta, fortalecê-lo para o julgamento, dar-lhe uma visão desobstruída de sua aceitação no amado e assegurá-lo que seu nome está escrito entre os vivos em Jerusalém. Então, enquanto você valorizar a luz do semblante de Deus, enquanto você desejar crescer no conhecimento de Cristo, contanto que você seja mais firme, imóvel, sempre abundante no trabalho do Senhor, busque aproveitar a presença, o amor e a unção do Espírito Santo em um nível mais alto. Cristo foi até o alto para dar a você uma bênção inestimável. E diz para o seu encorajamento: até agora vocês nada pediram em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A linguagem de Winslow é importante. Ele não está dizendo que o cristão não possui a morada completa do Espírito. Ele utiliza termos como medir, influenciar, derramar e maior grau. Este é a terminologia experimental, da mesma forma que a Bíblia utiliza em relação à experiência cristã. O que Winslow estava defendendo é um aumento da influência do Espírito no cristão por meio de diferentes derramamentos do Espírito em momentos diferentes. Perto de seus 18 anos de idade, Leonard teve uma poderosa experiência quando o Espírito foi derramado nele. Depois disso, o Espírito Santo foi bastante enfatizado na pregação de Ravenhill. Ele aplicou o aspecto experimental do trabalho do Espírito Santo em toda a sua vida e ministério cristão. Ele colocou sobre o cristão a responsabilidade de seriamente esperar ou tardar até ser dotado com o poder de Deus. Em Meat for Men, ele diz: hoje ninguém tem tempo para esperar. Alguns afirmam que não há necessidade de esperar pela chegada do Espírito, porque ele já foi lhes dado. Eu tenho certeza de que estão certos, mas também tenho certeza de que há uma necessidade de esperar para que possamos fazer um tour conduzido pelo Espírito em nossos próprios corações,
precisamos falar com George Crowley. Espírito de Deus, ao meu coração, afaste-o da terra, mova por todos os seus pulsos, incline-se à minha fraqueza, poderosa é a tua arte, e faça-me amar a ti como eu devo amar. A oferta comum dos evangelistas estes dias é: se você precisa de poder, venha ao altar e agarre-o. Isto não tem mais apelo moral do que levar seu carro para ser abastecido e dizer ao frentista: encha o tanque. Esta palavra não traz mudança moral ou dotação espiritual que faria um mundo doente pelo pecado saber que Deus visitou suas pessoas. Leonard nunca usou apenas uma palavra para definir a experiência do derramamento do Espírito. Ele usou os termos batismo, preenchimento ou derramamento de maneira intercambiável. Mais tarde, ele amou a palavra unção, apesar de, com os passar dos anos, ele ter passado a usar mais o termo batismo ao se referir ao derramamento do Espírito. O importante para Leonard era a realidade da experiência, não a terminologia correta. O derramamento do Espírito Santo. No derramamento do Espírito Santo, Leonard recebeu um nível de segurança de filiação que ele não havia conhecido antes e experimentou a vitória sobre o pecado que ele não havia conhecido antes. Sua morte ao pecado, como um cristão, se tornou mais real a ele do que nunca. Foi um batismo definitivo e santificador do Espírito que ele experimentou 4 anos após sua conversão. A doutrina de Ravenhill do Espírito Santo na experiência cristã é como a seguir. Na regeneração, o cristão recebe a morada do Espírito. O cristão, então, é responsável por render sua vida ao controle do Espírito Santo todos os dias como um sacrifício vivo, além de todos os dias ser preenchido pelo Espírito. A santificação é a entrega inicial do poder do pecado, seguida pela vitória real e progressiva sobre o pecado, uma vida de crescente pureza, crescimento e santidade. Então podem haver subsequentes derramamentos ou batismo do Espírito que ocorrem às vezes no serviço, testemunho e louvor. Outros derramamentos devem vir através da oração e busca. Se você apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que pedir. Lucas 11:13. Realmente, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Ravenhill acreditava que o trabalho de santificação do Espírito é experimental, não só teórico. Enquanto alguns da história, como Martin Lloyd-Jones, enfatizaram a garantia ou amor divino como sendo os principais efeitos do derramamento do Espírito, a ênfase primária de Ravenhill foi empoderar para o serviço e testemunho, o que claramente é dito em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O empoderamento divino de fato parece ser o resultado primário do batismo do Espírito Santo na igreja primitiva. Após a ressurreição, os discípulos tiveram grande alegria e garantia, até mesmo antes do dia de Pentecostes. Foi o batismo do Espírito Santo em Pentecostes na igreja que poderosamente transformou a igreja em Atos, em uma comunidade audaciosa e proclamadora, como Lucas registrou. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos 8:4. Ravenhill nunca parou de pregar e escrever sobre a necessidade da igreja e dos pregadores de serem empoderados pelo Espírito Santo. A saída desta horrível praga de pecados ao nosso redor certamente não é por meio de uma estratégia humana. Qual é a maneira, então? A maneira de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. O mundo não conhece o Espírito, ele não invade os corações carnais. Nós crentes estamos neste canal, é a unção do Espírito, o dote dos céus, o poder sobrenatural para fazer estremecer a terra. O poder divino é estremecer os redutos do inferno na terra, para dar o dote de poder para importunar o diabo e seus poderes, o poder de quebrar a opressão de milhões que estão presos a superstições e práticas ocultas, algemados a drogas, bebidas e luxúria, o poder de abalar o paganismo com o clamor da libertação, o poder que irá paralisar os cultos e libertar os cativos, e o poder que cobrirá o nome do Senhor com glória. A forma de sair desta bagunça pecadora é esta: ajoelhe-se então, estenda-se aos céus em intercessão, e então para o mundo, com uma preocupação
compaixão e conquista batizada por fogo para o último derramamento de misericórdia antes do dia de sua ira. A convicção de Ravenhill estava correta. É o Espírito Santo em si que faz a palavra pregada vir com poder em nossos corações. Esta foi sua experiência regularmente. Ele parafraseou D.M. McIntyre sobre o efeito da pregação de Martin Booth mais cedo na história. Antes do grande avivamento de Gauneckir, Áustria, acontecer, Martin Booth passou dias e às vezes noites em solitárias agonias de intercessão. Depois, quando ele pregava, suas palavras eram como chamas e os corações das pessoas como relva. Em relação ao empoderamento do Espírito, ele estava convencido de que apenas pregadores espirituais produzirão pessoas da mentalidade espiritual. E isto só vem pelo Espírito. Tal unção não pode ser ensinada ou proporcionada por homens, mas, como Ravenhill disse, deve ser perseguida e conquistada. Ela não pode ser aprendida, ela é ganha ao lutar em orações no armário. A vitória não é obtida no púlpito ao atirar balas intelectuais ou gracejos, e sim em oração, quando o martelo da lógica e o fogo do zelo humano falham ao abrir um coração de pedra, a unção terá sucesso. Leonard foi criticado por fundamentalistas que negavam que a unção do Espírito Santo era para este período da história da Igreja. Eu ouvi ontem que um homem no púlpito onde ministramos um ano atrás na Flórida disse: Ravenhill é um mentiroso. Não existe isso de ser preenchido pelo Espírito Santo após sermos salvos. Recebemos tudo de uma vez só. Tal visão é um produto moderno do dispensacionalismo do século XX e é a negação da natureza sobrenatural da cristandade bíblica. Ravenhill combateu esta forma de cristianismo intelectual pela maior parte do seu ministério, especialmente após chegar na América. Leonard rejeitou completamente a visão moderna de pentecostalismo em relação ao trabalho do Espírito na vida cristã. Em 1980, ele escreveu para um amigo: escutamos um sermão morto por um pregador, preenchedor de espírito, morto. Ele disse que foi preenchido com o Espírito Santo e falou em línguas, e então foi salvo. Que teologia é esta? Eu espero falar com ele amanhã sobre isto. Pode-se perguntar o que os jovens que o escutaram pensaram sobre tal confusão? A interpretação glamourosa da vida preenchida pelo Espírito é uma novidade moderna e não tem fundamento bíblico. O batismo do Espírito não é um passeio permanente. Após Nosso Senhor ser batizado pelo Espírito, ele sofreu acusações, Getsêmane e então cruz. Escatologia. O centro da escatologia de Ravenhill era os aspectos práticos, não os detalhes. A realidade do retorno de Cristo, o fato de entrar na eternidade, na morte e o grande fato do trono de julgamento de Cristo, estas grandes realidades do fim dos tempos e do fim da vida resumiam as doutrinas das coisas finais. Em janeiro de 73, Leonard escreveu para os Breshers: eu recusei convites para ministrar na Austrália, Irlanda e Nova Zelândia, porque eu sinto que este ano devo escrever um livro sobre o trono do julgamento de Cristo. Por favor, orem para que eu tenha a sabedoria que vem de cima, como eu queria um vislumbre da eternidade. Ravenhill não se importava muito com os detalhes do fim dos tempos, apesar de sempre mostrar urgência sobre o retorno de Cristo. Ele não enfatizava os detalhes escatológicos. Leonard era um purista, nunca perseguindo as tendências dos professores e da profecia que ensinavam cada detalhe de um sistema de profecia do fim dos tempos. Ele não tinha interesse na novidade das visões modernas. Ele simplesmente defendia aquelas verdades que eram evidentes na Escritura. Jesus Cristo retornará uma segunda e última vez, assim como ele ascendeu ao céu, literalmente, fisicamente e visivelmente, para julgar todos os homens no dia final da história. Leonard acreditava que a segunda vinda de Cristo será literal, final e consumará todas as coisas. Ele virá para julgar toda a história no julgamento final e reinará para sempre. Seu fardo ao pregar a segunda vinda era enfatizar a realidade central do que mais importava. O quando, onde e como do retorno de Cristo não era tão importante quanto a certeza, brusquidão e finalidade de sua vinda. A responsabilidade moral de nossa reação ao retorno de Cristo era o que importava para Leonard. Se o Senhor Jesus está de fato voltando, então que tipo de homens devemos ser? Ravenhill disse:
Quando foi a última vez que você foi a uma congregação, levantou as mãos sagradas e disse: ainda assim, venha, Senhor Jesus. Infelizmente, somos muito apegados à terra. A realidade de morrer, estar com Cristo na eternidade e ficar perante o trono do julgamento de Cristo era muito mais importante para ele do que os detalhes do fim dos tempos. O bom amigo de Leonard, O. Whitehill, falou sobre isto. A palavra eternidade estava em seus estudos para apresentar um lembrete constante a ele sobre a perspectiva correta das coisas. Ele via todas as coisas com base nisto. Isto o guiava em suas decisões. Ele constantemente falava e pensava sobre o trono de julgamento de Cristo. Quem pode esquecer de tê-lo ouvido falar sobre o dia quando todos os homens ficarão perante Cristo e prestarão contas a Deus? A envolvente consciência do chamado para pregar o privilégio desse chamado parecia animá-lo de tantas formas. Ele andava na luz da eternidade e não só na luz do tempo. Foi a ênfase do apóstolo Paulo sobre o retorno de Cristo que foi vital para o coração de Ravenhill. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Este é o coração da doutrina da escatologia de Ravenhill. Leonard não acreditava na doutrina moderna pré-milenista do arrebatamento da igreja. Ele sentia que ela comprometia o dever atual da igreja e evitava o sofrimento que a igreja deve suportar. Ele também acreditava que isto impedia a obediência total da igreja em todas as coisas, dizendo: a igreja de hoje quer ser arrebatada da responsabilidade. No final dos anos 80, Leonard palestrou na faculdade Criswell em Dallas, para um auditório lotado que foi recebido maravilhosamente. No fim do serviço, o gracioso Dr. A. Criswell apresentou uma nova cópia da Bíblia de Estudo Criswell a Leonard. Ravenhill, que não gostava da atenção pessoal, recebeu-o com gratidão, mas a Bíblia de Estudo pré-milenista nunca levou Leonard a aceitar a posição pré-milenista do arrebatamento, que durante toda a sua vida ele acreditou ser falsa doutrina. Leonard pregou com paixão sobre a segunda vinda, mas desafiou a doutrina moderna do arrebatamento da pré-tribulação. Ele acreditava que a doutrina era uma invenção moderna e que ia contra a escritura em várias partes. Uma pessoa apenas precisa ouvir seus sermões e ler seus livros para saber sua opinião. Lições da teologia de Ravenhill. Existem várias lições importantes que aprendemos com a peregrinação teológica de Ravenhill. 1. Devemos saber em quem acreditamos. Ravenhill exemplifica para nós a necessidade de saber em que acreditamos teologicamente. Ele é um exemplo de seriedade ao perseguir um conhecimento profundo de Deus na Escritura e nos grandes escritos das histórias da Igreja. Ele lia a Bíblia profundamente e continuamente por várias horas cada semana. Ele lia, meditava e fazia anotações. Ele podia citar livremente qualquer parte da Bíblia. Todo cristão deve estar enraizado e embasado nas verdades da Bíblia e nas grandes verdades da teologia. Este processo deve ser martelado por meio de um verdadeiro estudo para equipá-lo para saber em que ele realmente acredita. Leonard pode não ter estado correto em todos os pontos da doutrina cristã, mas ele certamente havia estudado esses pontos, meditado sobre eles e os estudado de verdade. Leonard sabia claramente em que acreditava e proclamava isto. Ele entrava na luz que Deus lhe deu. Ele era leal a tudo o que considerava ser bíblico. Ele não trocava a tradição pela verdade. O legado de Ravenhill exemplifica uma seriedade bíblica que é bastante necessária hoje em dia. 2. Devemos viver o que acreditamos. A vida de Leonard também nos mostra a necessidade de viver o que acreditamos e praticar a verdade que professamos. Em uma carta para Bill e Bob Moore, Len escreveu: que utilidade tem a fama sem fé, dinheiro sem misericórdia, poder sem paz, grandiosidade sem graça, popularidade sem pureza, ensino sem ternura e vida sem liberdade? A obediência prática à vida não é opcional. De acordo com a teologia de Ravenhill, ele praticava o que pregava. Seu filho, David, chamava Leonard de uma epístola viva. Ravenhill dizia que trafegar na doutrina escritural não vivida é perigoso porque, como ele disse, a
a teologia da sala de aula vai para a margem quando estamos enfrentando o inimigo sozinhos. O cristão deve andar na luz que Deus lhe deu. Ravenhill muitas vezes falava sobre esta necessidade. Alguns de vocês não precisam de mais luz de Deus. Vocês precisam se tornar sérios a obedecer à luz que Ele já lhes deu. Provavelmente, deveríamos defender uma moratória em todas as pregações da nação por 6 meses e apenas jejuar e orar. Porque Deus deveria dizer algo novo para nós quando não estamos obedecendo o que Ele já nos mostrou e não estamos andando na luz que Ele nos deu. Deus não dá aos crentes um entendimento da verdade apenas para preencher nossas mentes com conhecimento. Ele revelou a verdade para que possamos obedecê-la e aplicá-la. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, diz o Senhor. João 15:14. O que importa não é o quanto os cristãos sabem, mas o quanto eles estão obedecendo à verdade que eles professam saber. 3. A teologia deve estar viva no coração e nas afeições. Ravenhill era um modelo consistente disso. As verdades doutrinais devem estar vivas e frescas para o indivíduo cristão. A doutrina bíblica deve trazer grande alegria ao coração e, às vezes, lágrimas aos olhos. A verdade deve ser vibrante e transmitir uma vida nova e nunca permanecer na teoria. Se as verdades da palavra de Deus não passarem na mente para tomarem conta das afeições e emoções, então elas ainda são teóricas. Um pregador frio e calculista nunca move ninguém. Se os pregadores não são movidos pela eternidade, então por que alguém seria movido ao escutá-los? Os sermões mortos pregados pelos homens mortos produzem apenas morte. A vida gera vida, a verdade deve estar viva em nossos corações, assim como em nossas mentes. 4. Nossa presente necessidade do Espírito Santo. O problema para Ravenhill, finalmente, não é a terminologia, mas a realidade. Somos pregadores cheios do Espírito Santo? Este poder está em sua pregação? O poder de Deus está em seu ministério? Você clama por unção e empoderamento? Se esta não for uma realidade na vida de todo cristão e pregador, então a teoria e terminologia não importam. O que é importante é se estamos experimentando o poder de Deus em nossas vidas e ministério, de acordo com Mateus 5:6 e Lucas 11:13. Ainda resta mistério. Apenas de Ravenhill pregar uma mensagem bíblica, eu não tenho certeza se ele estaria interessado em ser teologicamente avaliado. Ele não seria colocado em uma camisa de força teológica. Ele parafraseava uma variedade de pessoas que divergiam uma das outras e até mesmo dele em suas teologias. Se ele reconhecia a verdade no trabalho de um escritor, ele a apreciava, independentemente de sua afiliação denominacional. Eu não acho que Leonard reconciliou em sua própria mente os problemas teológicos ao longo prazo com os quais estudantes batalham. Havia algumas áreas secundárias da teologia pelas quais ele não se interessava. Ele era mais um homem de pôr as mãos na massa do que um teólogo. Sua pregação fazia as pessoas às vezes falarem: não tenho certeza se o Sr. Ravenhill é calvinista ou arminiano, mas eu sei de uma coisa, ele é uma voz clamando na selva, apontando os homens para Cristo. A verdade é que Leonard não estava tentando estar em nenhum campo teológico. Ele amava a doutrina da Bíblia, mas era grande demais para qualquer sistema. Ele meditava nas grandes e profundas verdades da teologia e da experiência cristã. Ele as explicava em sua vida diária, na vida e no ministério. Leonard tinha cuidado consigo e com a doutrina. Sobre isto, ele cumpriu com as palavras do apóstolo, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador, Tito 2:10. Quando você examina a teologia de Ravenhill e tenta chegar a uma conclusão, ainda resta ministério. Eu me pergunto que campo teológico João Batista defenderia? Eu tenho certeza que muitas pessoas ficariam felizes em nos dar a resposta. Mas estou satisfeito em deixar o mistério no ar. Próximo capítulo: Evangelismo à maneira de Deus.